Saudações, meus amigos, me chamo Bruno Ferreira e vocês estão no canal Consciências Livres. Sejam muito bem-vindos, peço que desde já deixem um like para ajudar na divulgação do canal. Hoje vamos dar continuidade à série de profecias de Parravtini relacionadas à Rússia. Vamos ver mais uma psicografia muito impressionante e enigmática. Temos visto que Parravtini dedicou muitos desenhos proféticos à Rússia. Isso tudo pela importância dessa grande nação ao longo da história. Nos vídeos anteriores, cujo irei deixar os links para que vocês assistam, vimos que talvez a Rússia seja responsável por desencadear mais um conflito de proporções globais. Claro que a Rússia, a meu ver, é mais uma peça nesse grande tabuleiro de xadrez global. As grandes nações do Ocidente e Oriente foram colocadas em um processo de antagonismo por organizações que trabalham nos bastidores, a chamada mão invisível ou mão oculta. Eles vêm trabalhando há séculos ou talvez milênios, escondidos nas sombras, com ideais ocultos e de longuíssimo prazo, atuando no plano físico e extrafísico, para que o plano final seja concretizado. E qual seria esse plano? Um grande choque, ou seja, uma última guerra, que a humanidade aprenderá através da dor, pois preferiu desta forma. Mas isso é papo para um outro vídeo. Vamos falar desta profecia aí ao lado. Violoncelista sem violoncelo. Na Rússia ele será. Ele vai dizer e ele vai fazer. E em janeiro cairá. E então guerra. Profecia de 1938. Esta é uma psicografia bastante enigmática. A Rússia sempre esteve na vanguarda de violoncelistas. No entanto, a psicografia não dá informação quem é o violoncelista que não tem um violoncelo. E eis que aparece um personagem impressionante na história da Rússia, ao mesmo tempo na história da humanidade. Leon Teremin, nascido em agosto de 1896, foi um músico soviético, um cientista e inventor. Leon Teremin inventou o Teremin, também chamado de Teremin Vox, um dos primeiros instrumentos musicais eletrônicos da história, cujo vocês viram na introdução o instrumento em funcionamento pelo próprio Teremin. E desenvolveu diversos aparelhos de escuta eletrônica, entre os quais se destaca o endovibrador, um aparelho que ficou conhecido como a Coisa. Teremin era literalmente um gênio, desses que só aparecem de 100 em 100 anos. Preste atenção, a aplicação mais conhecida do uso do endovibrador foi a escuta que os serviços de inteligência soviéticos realizaram na Embaixada dos Estados Unidos em Moscou, onde mantiveram ativo por mais de 7 anos um endovibrador localizado no escritório do embaixador, que foi descoberto por acaso. E mesmo assim, seu princípio de funcionamento foi incompreensível para cientistas dos serviços de inteligência ocidentais por mais de 18 meses. E esse mal entendido de seu funcionamento levou a ser chamado de A Coisa, nome com o qual entrou na história e na literatura ocidental. Mas continuando com a história de Leon Teremin. Nasceu em uma nobre família ortodoxa que chegou à Rússia no século XVI. Seu pai era Sergei Emilevich Ternin, um advogado conhecido na sua época. E sua mãe, Yevgenia Antonova. Leon foi o primogênito da família. Desde jovem se interessou por música, estudando violoncelo quando criança, e por ciências, estudando eletricidade. Ele mostrou um interesse muito cedo por essas especialidades. Ele montou um laboratório físico e um observatório em sua casa. No quarto ano do ensino médio, ele até demonstrou uma ressonância tipo Tesla. Ele terminou seus estudos no ensino médio com uma medalha de prata em 1914.
Estudou no Conservatório de Música de São Petersburgo, onde se formou em 1916 em violoncelo. Depois o faria na Faculdade de Matemática e Física da Universidade de São Petersburgo em 1917, em plena Revolução Russa. E a partir do seu segundo ano da universidade, em 1916, foi convocado para o Exército e enviado para treinamento acelerado na Escola de Engenharia de Nikolaev, e depois para cursos de eletrotécnica para oficiais. A Revolução o surpreendeu como oficial subalterno do Batalhão Elétrico de Reserva. Serviria à estação de rádio de Tsarskoye, perto de Petrogrado. Após a Revolução de Outubro, ele continuou a trabalhar na mesma estação de rádio e mais tarde foi enviado para um laboratório de rádio militar na cidade de Moscou. Em 1919, começou a trabalhar no laboratório do Instituto de Física e Tecnologia de Moscou por intermédio do físico Abraham Loff. E a partir de 1920, estudou na Faculdade de Física e Mecânica do Instituto Politécnico de Petrogrado. Em 1920, trabalhou no desenvolvimento do sistema de alarme sem fio. Ele lançou as bases para o primeiro instrumento musical eletrônico que poderia ser operado sem a necessidade de tocá-lo fisicamente, o theremin, também conhecido como heterofone ou theremin vox. Veja aí como funciona o theremin. Essa antena é responsável pela frequência da onda sonora. Quando me aproximo dela, o som fica mais agudo. E a antena curva deste outro lado é responsável pela amplitude. Quando eu me afasto, o som fica mais forte. É simplesmente incrível. Trata-se de uma invenção extraordinária e muito visionária. Por isso que digo que esse cara era um gênio. Basta eu respirar para mudar o som. Isso significa que se eu quiser tocar notas bem precisas, tenho que estar muito calma. Mas se eu quiser tocar de uma maneira mais livre e talvez mais experimental, posso movimentar o meu corpo todo normalmente. Em 1920, apresentou-os aos seus colegas da Faculdade de Mecânica e, mais tarde, vários lugares da União Soviética, chegando mesmo a encontrar-se com Lenin em junho de 1921. Ele apresentou um pedido de patente que foi concedido 3 anos depois. A repercussão que teve na Rússia foi importante. O governo exigia que ele continuasse pesquisando no campo do eletromagnetismo e da eletricidade como energia renovável, em um momento em que eles queriam modernizar e eletrificar o vasto território soviético. Teve encontros com outros personagens como Einstein, o cineasta Eisenstein e o engenheiro Robert Moog. Pouco depois apresentou sua invenção em vários concertos e eventos pela Europa e até mesmo pelos Estados Unidos, com a Filarmônica de Nova York em 1928, momento que aproveitou para afrancesar seu nome para Léon Theremin e finalmente daria nome ao instrumento. Mais tarde ele aperfeiçoou a invenção e até criou aí várias variantes explorando múltiplas possibilidades do eletromagnetismo e até da luminescência. Ele patenteou sua invenção e mais tarde concedeu direitos de produção comercial à RCA. Em 1938 ele retornou à União Soviética. Logo após seu retorno foi preso na prisão de Butyrka sob acusação de traição e depois enviado para trabalhar nas minas de ouro de Colima. Embora os rumores de sua execução tenham sido amplamente divulgados, Theremin foi colocado para trabalhar em um laboratório secreto junto com Andrei Tupolev, Sergei Korolev e outros cientistas e engenheiros conhecidos. Durante sua estada no laboratório, dedicou-se a pesquisar radioeletrônica, desenvolvendo aparelhos de escuta para a inteligência e criou o endovibrador, aquele aparelho que mostrei antes. É um aparelho de escuta que não necessita de nenhuma fonte de energia
e podia transmitir ondas sonoras na forma de um espelho que reflete a luz. Isso é simplesmente muito visionário. E em 1947 foi libertado, manteve sua colaboração com os serviços de segurança por mais de 19 anos, até 1966. Durante este período, trabalhou na melhoria das gravações de escuta secreta. Depois de deixar os serviços de segurança, ele começou a trabalhar na Faculdade de Física da Universidade Estadual de Moscou, onde aperfeiçoou o Teremin e o promoveu. Em 1991, após a dissolução da União Soviética e a proibição por Boris Yeltsin do Partido Comunista, Teremin juntou-se a Yeltsin e por esse motivo recebeu ameaças por suas ideias políticas. Em janeiro de 1993, pouco antes de morrer, quando estava em turnê na Holanda, alguns vândalos entraram em sua casa e destruíram a maior parte de seus instrumentos e escritos. Ele morreu em 1993 em Moscou. Amigos e amigas, fiz questão de contar toda essa história que eu não conhecia e fiquei muito surpreso ao fazer a pesquisa sobre essa psicografia. É simplesmente impressionante a história desse homem. Algo que também foi surpreendente foi a capacidade tecnológica da Rússia naquela época. Imaginem os dispositivos e armas secretas que devem fazer parte do arcabouço dos governos atualmente. Bom, irei trazer no próximo vídeo uma profecia de Parravicini que fala um pouco sobre essas armas da nova geração. Mas foi dito o seguinte: o violoncelista sem violoncelo na Rússia ele será. Ele vai dizer e ele vai fazer, e em janeiro cairá, e então a guerra. Profecia de 1938. Como dito na psicografia, a derrocada de Teremin aconteceu em janeiro de 1993 por motivações políticas, e em dezembro daquele ano ele faleceu aos 97 anos de idade. A outra parte da profecia diz o seguinte: e então a guerra. Com a invasão da Rússia na Ucrânia, talvez essa profecia esteja perto de ser concluída. As últimas notícias são alarmantes, como essa aqui da BBC. Vamos ver. Historiadores dirão que o momento atual foi o início da Terceira Guerra Mundial, diz pesquisador. Quando olharem para o dia 24 de fevereiro de 2022, os historiadores do futuro deverão dizer que ali teve início não só a invasão do território ucraniano por tropas da Rússia, mas a Terceira Guerra Mundial. A interpretação sobre o conflito armado que eclodiu na Europa nas últimas semanas é feita pelo cientista político da Universidade de Chicago, Paul Oasis, estudioso de como o poderio financeiro é central em esforços de guerra. Oasis argumenta que a participação ativa na guerra vai bem além do envio de tropas a um campo de batalha. Para ele, armar ou financiar um dos lados de um conflito é também participar ativamente dele. E por isso, tanto os Estados Unidos quanto a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN, nas últimas semanas não só enviaram bilhões de dólares em ajuda aos ucranianos, como aplicaram as maiores sanções econômicas da história. A Rússia e Vladimir Putin já poderiam ser considerados partícipes da guerra atual. Como vocês viram, amigos e amigas, a Terceira Guerra já começou. Só não é em larga escala ainda. É como se fosse uma Guerra Fria 2.0, as chamadas guerra por procuração. Vamos orar para que não precisemos chegar a uma guerra total, pois se acontecer será a última. Bom, é isso, ajude esse conteúdo a chegar até outras pessoas. Curta, compartilhe, deixe seu comentário o que vocês acharam disso tudo. Temos outros vídeos excelentes nos cards ao lado. E caso queira trocar uma ideia, temos grupos no Telegram e Facebook. Os links estarão na descrição desse vídeo. Vamos ter muita luz para todos e até a próxima. Tchau.